Bom dia, meus queridos educandos da Escola Vida Nova, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia de hoje. Regionalizações mundiais. É continuação, tá, gente, da primeira aula. Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi um conflito político, ideológico e militar entre duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Um lado capitalista e o outro comunista ou socialista. Fim da Segunda Guerra Mundial. Primeiro ato: ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão. Não sei se vocês se lembram na primeira aula aí que os Estados Unidos ajudou ao Japão a se erguer. Depois dele ter destruído, ele ajuda o Japão a se erguer. Enfraquecimento das grandes potências europeias. Emergência de duas grandes potências, Estados Unidos capitalista e União Soviética comunista ou socialista. Bipolaridade mundial, disputa pela hegemonia mundial, ou seja, disputa pelo mundo, né? Começa a Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria é uma disputa que não há combate direto entre Estados Unidos e União Soviética. Eles financiam as guerras dos seus aliados. República Democrática da Alemanha Oriental, República Federal da Alemanha Ocidental, ou seja, a Alemanha Oriental fica do lado da União Soviética e a Alemanha Ocidental fica do lado dos Estados Unidos. Berlim se torna o principal alvo de investimentos norte-americanos e obtém grande desenvolvimento. Ou seja, o lado que pertencia aos Estados Unidos, ele evolui, ou seja, ele se desenvolve. E o lado que pertence à União Soviética, ele acaba regredindo, né? Em 1961, para conter a migração oriental a ocidental, os comunistas constroem um muro dividindo a cidade. Ou seja, a União Soviética, ela constrói o muro para impedir que o seu povo, né, do seu lado, imigre para o lado dos Estados Unidos, ou seja, para o ocidental. Alianças militares, lembra delas aí? Que eu falei lá na primeira aula? Pois bem, do lado azul, Estados Unidos, do lado vermelho, União Soviética. Corrida armamentista. Que foi isso? Processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso no qual ambos países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Tem algumas histórias que falam, né, de estudiosos que os Estados Unidos diziam que os Estados Unidos tinha bombas nucleares e que a União Soviética também tinha. Então, aí estava o medo deles, né? Se eles atacassem os Estados Unidos iam responder com bomba nuclear. E se os Estados Unidos atacassem a União Soviética, ela também atacaria com bombas nucleares. Então, pense aí o que seria do mundo com esses dois países entrando em conflito direto. Corrida espacial. Estados Unidos e a União Soviética disputavam poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como por exemplo, foguetes. Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar um homem à Lua. Principais fatos. Em 1957, a União Soviética lança seu primeiro satélite artificial no espaço, que chamava Sputnik. E o primeiro ser vivo também, que seria a cadela Laika.
Já em 1958, a União Soviética, em 1958, os Estados Unidos, ele explode o primeiro satélite dele, que é o Explorer, é o primeiro satélite. Em 1961, a União Soviética lança o primeiro homem no espaço. E em 1969, os Estados Unidos é a chegada do homem à Lua, no Apollo 11. Aí tem imagem, né, desses fatos. Olha a cachorra, né, a cadela Laika, o primeiro homem a pisar na Lua. Guerra da Coreia. Se lembra que eu falei a vocês que tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles não tinham contato direto, que ele apoiava os seus seguidores, vamos dizer assim. Então aí, ó, a Guerra da Coreia ocorreu de 1950 a 1953. Tiveram 2 milhões de perdas humanas. O norte da Coreia era comunista ou socialista e o sul era capitalista. China versus Estados Unidos, pró-norte. Estados Unidos mais a ONU, pró-sul. Sem vencedores, ou seja, não houve vencedores nessa guerra. Tanto os Estados Unidos saem perdendo, como a União Soviética também sai perdendo. Aí você tem algumas fotos da Guerra da Coreia. Guerra do Vietnã, período de 1964 a 1975. Tiveram 3 milhões de perdas humanas. O norte do Vietnã pertencia à União Soviética, que era comunista, e o sul pertencia ao capitalista, que era os Estados Unidos. O norte aí se torna vencedor, ele ganha, né, a luta. Aí tem algumas fotos da Guerra do Vietnã. Intervenção dos Estados Unidos, Grécia e Turquia. 1947 a 1949, militantes comunistas gregos não haviam concordado com as decisões de Stalin na Conferência de Yalta, fevereiro de 1945, colocando a Grécia sob a influência do bloco comunista. Maquiavelismo. Estados Unidos, nos anos de 1950, começa a caça às bruxas. O senador Joseph, perseguições nos Estados Unidos, artistas, intelectuais e funcionários de setores governamentais, suspeito de ligações com comunistas. História anticomunista. É quando tem o período de militar, né? Que as pessoas são proibidas de se expressar artisticamente, tá? Você não pode falar nada contra o governo. Se fosse hoje, estaria um cara de preso por falar mal de Bolsonaro, sobre o governo de Bolsonaro. Mas, né, mortos ou preso ou refugiado, como aconteceu com Caetano Veloso, Gilberto Gil e muitos outros aqui da Bahia. Japão, destruído pela Segunda Guerra Mundial, ou seja, destruído pelos Estados Unidos, tá, gente? Exemplos capitalistas para a Ásia e Oceania. Recebeu pesados investimentos dos Estados Unidos, ou seja, ele destruiu, novamente, né, falando, ele destruiu para depois reconstruir, né, para o Japão ficar sob o domínio dele. Só que o Japão foi mais esperto. Os Estados Unidos pensou que o Japão levaria 50 anos para se erguer, mas, porém, só levou 20 anos para se erguer, né, para erguer a economia, se tornar a segunda maior economia do mundo. Só em 20 anos ele conseguiu isso. Então, o Japão,
apesar do financiamento dos Estados Unidos, ele não fica sob o domínio dos Estados Unidos. Cuba. Eita, Cuba. Exemplo socialista para a América. 1959, Revolução Cubana.